se tem alguma informação sobre uma tensão política na Rússia ou alguma dificuldade de logística militar da qual a gente não sabe, que obriga ele a parar. Mas, a não ser, eu acho o cenário mais provável, por isso que a expectativa de não vale a pena hoje investir numa mediação, e por isso que o próprio governo brasileiro meio que deixou de lado, porque o Putin hoje simplesmente não tem incentivo. Mas eu falei disso também porque existia um consenso nos Estados Unidos, a esquerda e a direita, de que faz sentido para os Estados Unidos terem uma forte presença militar na Europa para evitar uma guerra na Europa, porque quando essa guerra terminar, alguém vai ganhar essa guerra na Europa e este alguém pode ameaçar os Estados Unidos. Então a gente quer ter tropas na Europa para manter a paz lá, fortalecer uma comunidade transatlântica de uma forma que nós não temos que nos preocupar com o novo Hitler ou algum presidente russo que controla toda a Europa e que, tendo controle sobre esse território, pode nos ameaçar. Então, essa presença militar americana, de forma preventiva, foi o grande consenso. Desde a Segunda Guerra Mundial. Porque depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos retiraram da Europa e, de fato, deu o que deu. E se os Estados Unidos tivessem colocado tropas em solo europeu de maneira que fizeram depois da Segunda Guerra Mundial, já depois da Primeira, você não teria tido um Hitler, porque os Estados Unidos teria conseguido segurar a paz na Europa. Só que o Trump questiona esse consenso. Então, você fala com os assessores do Bush, do Clinton, do Obama, do Biden, todos eles dizem, não, para nós é super importante a parceria transatlântica, é fundamental a gente manter tropas lá. E o Trump questiona isso. E isso a visão dele é que a Europa tem que cuidar da própria segurança dela, a gente não deve se envolver lá, precisamos lidar com assuntos domésticos. Eu acho que declararia algum tipo de guerra. Ele diz que iniciaria uma guerra contra cartéis no México. Ele prometeu atacar cartéis no México com mísseis, que seria uma declaração de guerra contra o México. E todo o Partido Republicano hoje apoia essa postura, pelo menos da forma retórica. Por isso eu acho que aquilo representa um risco para o Brasil, mas mais indireto. Por quê? Porque quando você lê a justificativa do Trump de atacar o México, eles dizem, a gente precisa liberar o México, libertar do controle dos cartéis. Eles nem sequer controlam, o Estado mexicano não controla todo o território. Então por isso que temos que ajudar o México a vencer esses caras. Você pode atacar o Brasil com a mesma justificativa. Então, se eles atacarem o México, o Brasil vai estar numa situação que o Trump jamais vai invadir o Brasil, não quero dizer isso, mas é uma retórica, uma justificativa que pode representar um perigo para outros países latino-americanos. Né? Sim, um risco de intervenção. De intervenção. De, por exemplo, ter tropas americanas combatendo cartéis mexicanos no México. Hoje o México diz, não vai acontecer, mas se o Trump diz, cara, a gente intervém contra a sua vontade, ou você colabora com a gente, pode ser que a próxima presidente, que será uma mulher, as duas principais candidatas são mulheres, vai de alguma forma se curvar a essa postura. Então temos isso. E em geral, eu acho que o Trump tem um pensamento mais isolacionista no sentido de não querer se comprometer com muitas alianças militares que os Estados Unidos estabeleceram ao longo das últimas décadas. Uhum. E isso simplesmente, e isso é fato, isso não é porque o Trump é pró-China ou pró-Rússia. Isso dará mais espaço à China e à Rússia, que hoje enxergam a presença militar em muitos lugares da Ásia e na Europa como um impedimento para estabelecerem suas próprias zonas de influência. Agora, o que vai acontecer? Vamos supor que o Trump tira os Estados Unidos da OTAN. Acabou a OTAN, basicamente, porque os Estados Unidos sustentam. O que a Alemanha vai fazer? Provavelmente vai ou fazer uma parceria com alguns países, com a França, por exemplo, que tem armas nucleares, ou vai desenvolver suas próprias armas nucleares para poder se proteger contra a Rússia. O que o Japão vai fazer? Se o Trump disser, os meus aliados vão ter que se virar também contra a semana seguinte ele tem armas nucleares. O Japão tem armas nucleares também. Até o próprio Taiwan poderia fazer algo assim,
né? Porque a grande questão é o que os Estados Unidos fariam se amanhã a China tenta invadir Taiwan. Hoje é bastante provável que o Biden ia intervir e tentar quebrar o bloqueio naval chinês, que seria a estratégia mais provável, me parece. É simplesmente eles impedirem qualquer chegada de petróleo e alimentos em Taiwan. Taiwan consegue sobreviver 2 meses, aí depois vai ter que aceitar uma possível imposição chinesa de ser reintegrado no território. Aí os Estados Unidos tentariam quebrar esse bloqueio, e tem várias teorias sobre como isso funciona. Seria o risco de um confronto entre Pequim e Washington muito elevado. Eu acho que a probabilidade do Trump intervir a favor de Taiwan é muito menor. É curioso isso, porque eu tinha... Quanto à questão da Rússia, eu concordo, porque já tinha sinalizado que ia parar de enviar ajuda militar à Ucrânia. Mas se pega o primeiro governo do Trump, primeiro e único até agora, ele teve aquela retórica muito forte anti-China. Sim. Falando, inclusive, não só a retórica, né? Aquilo virá, de fato, medidas. Ele começou a aumentar impostos, ele iniciou uma guerra comercial. Então, parece que ele enxerga o grande inimigo dos Estados Unidos, em termos geopolíticos, aquela potência ascendente, né, que pode vir a desafiar os Estados Unidos, como sendo a China. Sim. E aí, será que ele simplesmente iria abandonar Taiwan, assim? Você acha que a chance... É lógico que não é certeza, mas você acha que a chance é maior? Eu acho, por 2 motivos. Eu acho que a principal questão, a queixa de Trump em relação à China, é o impacto que a concorrência chinesa tem para o trabalhador dos Estados Unidos, né? De que os produtos chineses levam a um processo de desindustrialização nos Estados Unidos, que afetam muito estados que antigamente, onde havia uma grande indústria, e que, em função disso, essa guerra comercial acabou protegendo mais a economia americana. Aliás, é interessante notar que o Biden manteve essa política. Então, o Trump já está mudando a política americana, mesmo se ele perder. Muitas das demandas, das ideias do Trump acabam sendo incorporados hoje pelo governo Biden, que tem toda uma política industrial de investir muito para poder produzir semicondutores, etc., que no mundo pré-Trump era impensável. Eu acho que há uma diferença porque o Trump pensa em termos transacionais, no sentido que ele está disposto a fazer algum acordo com os chineses, que pode ser, por exemplo, os Estados Unidos a China aceita não competir com os Estados Unidos em determinada área, e em troca os Estados Unidos não vai intervir militarmente para defender Taiwan.